Nesse tópico 2, nós vamos fazer um estudo de soluções tampão. Então, nesse primeiro momento, nós vamos mostrar como que é a composição dessa solução tampão e a ação das soluções tampão. Um tampão ele é composto por uma mistura de um ácido fraco e, por exemplo, um sal que contenha a base conjugada desse ácido fraco. Então, considerando o nosso ácido fraco HX, a base conjugada dele é X-. Então, na minha mistura da minha solução tampão, eu vou ter um ácido fraco e vou ter que adicionar a essa mistura essa base conjugada. Essa base conjugada aqui, ela pode ser proveniente de um sal que contenha este ânion aqui, que é a base conjugada do ácido fraco, tá certo? Então, quando isso acontece, vai ser semelhante ao que nós vimos na aula anterior. Você vai ter um efeito do íon comum, que se eu adiciono essa base conjugada aqui neste equilíbrio, ele iria deslocar para o reagente, diminuindo a dissociação desse ácido fraco. Então, a solução tampão aqui está dando o exemplo de uma mistura de um ácido fraco com a sua base conjugada. Mas eu poderia também ter uma solução tampão formada por uma base fraca e nessa base fraca ser adicionado o cátion, que vai ser um íon comum dessa base fraca, tá? Mas vamos focar inicialmente aqui no estudo da solução tampão, né, na composição de um ácido fraco junto com a sua base conjugada, que pode ser proveniente de um sal, como nós fizemos exercício como efeito do íon comum na aula anterior. Então, a constante de acidez para esse ácido fraco é dado pela concentração de H+, vezes a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido fraco. Se eu fizer a modificação nessa fórmula aqui, para deixar o H+ em evidência, eu vou ter que o Ka, que a concentração de H+ vai ser igual ao Ka, vezes a concentração do ácido, que passa lá para cima, né, multiplicando, dividido pela concentração da base, que vai passar para cá, dividindo. Então, a concentração de H+, que é importante aqui para definir o pH da minha solução tampão, ela está associada à concentração, à constante de dissociação desse ácido, tá certo? E também à concentração do ácido e a concentração da sua base conjugada. A concentração da base conjugada, ela é proveniente, por exemplo, de um sal, que vai gerar aqui um íon comum na minha mistura, tá certo? Então, notem isso aqui é importante. Então, a concentração de H+, o Ka é um valor constante, né? Que é tabelado. Mas a concentração de H+ está muito associada a essa divisão aqui entre a concentração do ácido fraco e de sua base conjugada, tá certo? Bom, então, um tampão ele vai ser resistente a uma variação de pH quando uma pequena quantidade de OH- e H+ é adicionada. Se você adicionar uma alta concentração de OH- ou uma alta concentração de H+, o tampão ele não vai ser resistente à variação de pH, não, tá certo? Ele só é resistente à variação de pH se uma pequena quantidade de base ou de ácido é adicionada no meio. Então, novamente, lembrando aquele equilíbrio do nosso ácido fraco HX. Quando adicionamos uma base ao tampão, esse OH- ele vai reagir com o HX, que é o nosso ácido fraco. E ao reagir com HX, ele vai produzir X- e água. Mas a razão HX, que é a concentração do ácido fraco sobre a concentração de sua base conjugada, ela vai permanecer mais ou menos constante, né? Porque enquanto um vai diminuir, o outro vai aumentar. Então o pH ele não vai ter uma alteração significante. Da mesma maneira que se você adicionar ácido, ele também vai reagir com a base, né, o X-, e aí vai consumir o X- ao mesmo tempo que ele vai produzir o HX. Mais uma vez, essa razão entre a concentração do ácido e a concentração da base ela é mais ou menos constante, porque se o H+
adicionado o tampão reagir com a base conjugada, ele diminui a concentração dessa base conjugada, mas ao mesmo tempo ele produz o ácido fraco. Então essa razão do ácido fraco dividido pela sua base conjugada vai ser mais ou menos constante e o pH não vai se alterar significativamente. Então, uma solução tampão ela é resistente à variação do pH quando você adiciona pequenas quantidades de ácido ou base ao meio. Então, nessa figura, nos mostra exatamente isso. Então, aqui nós temos uma solução tampão formada pelo ácido fluorídrico e a sua base conjugada, que, por exemplo, pode vir do fluoreto de sódio, NaF, né? Então, é uma mistura de NaF com ácido fluorídrico. Então, eu vou ter lá no meu meio a concentração do meu ácido fraco e a concentração da sua base conjugada. Então, quando eles estão em equilíbrio, né, você tem uma relação aqui próxima dos valores das concentrações do ácido e da base. Né? Então, o seu sistema aqui está em equilíbrio. Já que nesse exemplo aqui, nós estamos considerando um tampão formado com concentrações iguais de ácido fraco e sua base conjugada. Não necessariamente um tampão tem que ser formado com concentrações iguais do ácido e sua base conjugada, tá? É apenas este exemplo. Então, mostra que se eu adicionar OH-, esse OH- vai reagir com quem? Que está no meu tampão? Com HF, quando mostra a equação de baixo. Então, o OH-, quando reage com HF, ele produz água, mas também produz F-. Olha o que acontece, então, com a adição de OH-. A concentração de HF diminui, porque o OH- está reagindo com ele, mas a concentração de F- aumenta. Então, essa redução que ocorreu da concentração de HF vai ser o mesmo que vai aumentar aqui proporcionalmente de concentração de F-. Então, o tampão equilibra o sistema, não deixando o pH variar muito. Da mesma forma que se você adicionar ácido no meio, esse H+, ele vai reagir com quem que está no tampão? Com F-. Então, quando o H+ reage com F-, ele vai produzir HF. Novamente, se o H+ reage com F-, a concentração de F- vai cair do meu sistema. Mas quando o H+ reage com F-, ele produz HF, portanto a concentração de HF aumenta no meu sistema. Então isso acaba equilibrando. O que diminuiu aqui, aumentou aqui. Então aquela razão entre a concentração do ácido fraco dividido pela concentração da sua base conjugada, ela fica mais ou menos constante. E aí a solução ela não vai ter grande variação no valor do seu pH, certo? Bom, a capacidade do tampão ela é a quantidade de ácido ou base neutralizada pelo tampão antes que haja uma alteração significativa no pH. Então, a capacidade tamponante ali é a resistência que ele tem, né? Então, se você for adicionando ácido no seu tampão, ele vai resistindo ao pH, a grandes alterações do pH, só que a partir do momento que você adicionar uma quantidade de ácido muito grande, ele não consegue resistir mais à grande variação do pH, e aí o efeito tamponante dele é destruído, né? Então, existe ali uma quantidade limite de ácido ou base que pode ser adicionado no seu tampão para que não haja grande variação no valor do pH. Mas isso tem que ser analisado para cada solução tampão, tá? A capacidade do tampão, então, vai depender da composição do tampão. Depende como esse tampão foi formado, quais são as concentrações do ácido e de sua base conjugada que você tem no meio. E o pH do tampão, como nós vimos, ele depende da constante de acidez do ácido fraco. Bom, se a constante de acidez ela é pequena, né, por se tratar de um ácido fraco, por exemplo, se a concentração do ácido não dissociado no equilíbrio é próxima da concentração inicial, ou seja, se o Ka é muito pequeno, quer dizer que seu ácido ele é muito pouco dissociado. Então, a concentração que você colocou originalmente do seu ácido vai ser, no equilíbrio, vai ser muito próxima ao que você tinha no início, tá certo? Já que o Ka seria muito pequeno. Então, pegando aquela forma que nós vimos lá atrás, de concentração de H+, pode ser determinado pelo Ka mais a concentração mais
vezes, né, a concentração do ácido sobre a concentração da base. Se nós fizermos o menos log, nós vamos ter essa equação aqui para nós encontrarmos o pH de uma solução tampão. Então, menos log da concentração de H+, é o pH, o menos log do Ka é o pKa, e o menos log da concentração do ácido sobre a concentração da base, você pode alterar o sinal negativo aqui para positivo, ou pode deixar negativo, não altera, mas se você alterar o sinal negativo para positivo, você tem que inverter aqui, passar o ácido para baixo e a concentração da base para cima, certo? Então nós podemos usar essa equação aqui para calcular o pH de uma solução tampão. Então nós vamos resolver agora o exemplo 3 para explicar como funciona essa mistura da solução tampão. Então diz o seguinte: calcula o pH de um tampão composto de 0,12 mol por litro de ácido benzoico e 0,20 mol por litro de benzoato de sódio. Pede para recorrer ao apêndice D para que você encontre lá o Ka do ácido benzoico. O Ka do ácido benzoico é 6,3 vezes 10 elevado a menos 5, mostrando então que é um ácido fraco. A minha mistura da solução tampão, eu estou usando ácido benzoico e benzoato de sódio. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá para cálculo de pH quando eu tenho um íon comum na minha mistura, que nós explicamos na aula anterior. Então o meu sal benzoato de sódio é um sal bastante solúvel que se dissocia completamente em Na+, e o íon benzoato. Se a concentração dele é 0,20 mol por litro, a concentração do íon sódio também vai ser 20 mol por litro, 0,20 mol por litro, e do benzoato também 0,20 mol por litro, já que ele se dissocia completamente. Já o meu ácido fraco, que é o ácido benzoico, ele se dissocia pouco, ele libera H+, e o íon benzoato, né? E eu quero saber qual que é a concentração de H+, desse ácido benzoico para determinar o pH da minha solução tampão. Então, novamente, eu vou fazer aqui a minha tabela, onde eu vou indicar que, inicialmente, qual a concentração do ácido benzoico usado? 0,12 mol por litro. H+, inicialmente, eu não tenho nada. E do benzoato, eu tenho 0,20 mol por litro, porque eu tenho uma mistura aqui, olha. Eu tenho, então, um tampão formado por esse ácido fraco e um sal que originou a base conjugada que existe nesse ácido fraco. Tá? Então, isso aqui é um tampão. É você ter um ácido fraco e um sal que contenha a base conjugada dele aqui. Tá certo? Então, a concentração do benzoato é o 0,20 mol por litro, que veio desse sal aqui, que é bastante solúvel, que apresenta um íon comum com o ácido benzoico. Então, a ionização vai ser, se aqui é 1, vai ser menos X, porque vai ser consumido. Aqui é 1, vai ser mais X, porque vai ser formado. Aqui é 1, vai ser mais X, porque vai ser formado. Então, no equilíbrio, eu tenho 0,12 menos X, que é a concentração do ácido benzoico. Tenho 0 mais X de H+, e também tenho de benzoato 0,20 mais X, que é 0,20 mais X aqui no equilíbrio. Para encontrar o valor, então, da concentração de H+, eu uso a expressão da constante de equilíbrio do ácido benzoico, que é a concentração de H+, vezes a concentração do benzoato, dividido pela concentração do ácido benzoico. Substituo os valores aqui nessa equação. K é 6,3 vezes 10 a menos 5, que eu encontrei lá na tabela do apêndice D. A concentração de H+, é justamente o valor de X que eu quero achar. E aqui, novamente, eu faço aquelas considerações. Se o meu Ka é um valor muito pequeno, significa que esse X aqui, ele também vai ser um valor muito pequeno em relação ao 0,12, por isso ele vai ser desprezado aqui nessa equação. Da mesma forma, se esse X é pequeno aqui, ele vai ser pequeno aqui também. Então, somar esse valor de X, que vai ser um valor muito pequeno, com 0,20, também vai ser desprezível. Por isso que eu usei apenas 0,20 aqui, para facilitar os meus cálculos. Então, enquanto que a concentração de H+, é 3,78 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O pH, então, é 4,42. Uma outra maneira de você calcular o pH da solução tampão, como foi falado no slide anterior, é usar essa fórmula aqui, que o pH é igual ao pKa mais o log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido fraco. Então, o pH
o pKa é o menos log do valor do Ka. Então, você faz o menos log aqui, que vai dar 4,2. A concentração da base é 0,20, que veio aqui da dissociação desse sal, dividido pela concentração do ácido benzoico. Quando você faz esse cálculo aqui e faz o logaritmo, você encontra que esse valor dá 0,22. Então, ao somar 4,2 com 0,22, você encontra o mesmo valor de pH da solução tampão. Então, você pode escolher fazer por aqui, que parece bem mais fácil, né? Você só usa essa equação. Ou fazer por aqui, porque nós já explicamos várias vezes como resolver os exercícios usando esse esquema aqui. Então, não muda muita coisa, né? Já no exemplo 4, pede o seguinte: calcule a concentração do benzoato de sódio que deve estar presente em uma solução 0,20 mol por litro de ácido benzoico para produzir um pH de 4. Então, agora é o seguinte: eu quero produzir uma solução tampão cujo pH tem que ser igual a 4. Para isso, eu vou usar uma mistura de ácido benzoico com benzoato de sódio. A concentração do meu ácido benzoico é 0,20 mol por litro. Eu quero saber quanto de benzoato de sódio que eu devo adicionar nessa solução de ácido benzoico para causar um tampão com pH igual a 4. Que é geralmente assim na prática que nós fazemos, né? A gente prepara a solução do nosso ácido fraco com a concentração conhecida e depois nós vamos adicionando ali o sal e dissolvendo e fazendo a medida do pH e ajustando para que o pH seja igual a 4. Mas antes nós fazemos um cálculo, né, para saber mais ou menos quanto nós temos que adicionar do sal benzoato de sódio. Então aqui nós vamos realizar o cálculo. Novamente, o Ka do ácido benzoico é 6,3 vezes 10 a menos 5. O benzoato de sódio se dissocia completamente, liberando Na+, e o íon benzoato. Agora eu não sei a concentração desse benzoato de sódio, por isso eu vou colocar Y. Mas eu sei que a concentração do benzoato de sódio vai ser igual à concentração do sódio, igual à concentração do íon benzoato. Agora nós temos o ácido benzoico, que é um ácido fraco que está sofrendo dissociação, como nós mostramos no exemplo anterior. E também vamos fazer novamente aquele esquema nessa tabela. A concentração inicial desse ácido benzoico é 0,20, foi fornecido para mim. A concentração de H+, eu até inicialmente é igual a 0. Eu vou saber ela no equilíbrio, né? Já que eu tenho um pH igual a 4, mas inicialmente ela é 0. E eu quero saber justamente a concentração do benzoato de sódio, que eu chamei de Y aqui, já que ele é um íon comum, então ele aparece como Y aqui. A ionização vai ser, se é 1 aqui, então eu vou chamar de menos X, porque vai ser consumido, 1 aqui, mais X porque vai ser formado, 1 aqui, mais X porque vai ser formado. No equilíbrio, então, eu tenho 0,20 menos o X, que vai ser consumido, e no equilíbrio, a concentração de H+, eu conheço, né? Eu conheço a concentração de H+, porque o pH é igual a 4. Se o pH é igual a 4, a concentração de H+, é 1,0 vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu sei qual a concentração de H+, no equilíbrio. Então, isso facilita um pouco para mim aqui. Já a concentração do benzoato vai ser a concentração que eu tinha no início, que veio lá do benzoato de sódio, que é o que eu quero descobrir, mais o que vai ser gerado aqui na dissociação, Y mais X. Então, quando eu jogo esses valores aqui na expressão da constante de equilíbrio, eu tenho o seguinte, né? O Ka é a concentração do ácido vezes a concentração do H+, né? Vezes a concentração do benzoato dividido pela concentração do ácido benzoico. Substituo lá, o Ka é 6,3 vezes 10 a menos 5, a concentração de H+, é 1,0 vezes 10 a menos 4, a concentração inicial de ácido benzoico, eu estou aqui também fazendo uma suposição, se esse Ka é um valor muito pequeno, eu posso desconsiderar esse X, mas percebo que esse X, eu conheço esse X. Esse X é o valor da concentração de H+. Você pode até vir aqui e fazer esse cálculo, mas se você fizer o cálculo 0,20 menos 1,0 vezes 10 a menos 4, esse valor não vai se alterar muito de 0,20. Por isso é que eu estou desprezando esse valor de X novamente e colocando 0,20 aqui. Da mesma forma que eu posso desprezar o valor de X aqui nessa soma, porque o valor de X é um valor muito pequeno.
que é justamente a concentração de H+, que eu já conheço, que é 10 elevado a menos 4. Então, fazendo esse cálculo, eu encontro a concentração do benzoato, que vai ser igual à concentração aqui, que é o valor de Y, que é igual à concentração do benzoato de sódio. Então, ao realizar o cálculo, eu encontro que o íon benzoato ele tem a concentração de 0,126 mol por litro. Bom, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.